queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com muita alegria, com bastante satisfação em poder transmitir a vocês mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciarmos, inscreva-se no nosso canal no YouTube e você poderá então assim acompanhar e receber as nossas notificações assim que elas forem colocadas no ar, ok? Nós vamos nessa oportunidade falar um pouquinho sobre um assunto muito importante. Trata-se da lição de número 13. Essa lição tem por título A Conduta do Crente, ou melhor, lição de número 12, A Conduta do Crente em Relação à Família. E essa aula deveria ser ministrada em nossos templos, espalhado por toda a nossa cidade, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no próximo dia 21 de junho, mas em virtude desse nosso distanciamento social, requerido em função de questões de saúde, não é? Nós queremos transmitir a você, então, que possa aproveitar e não ficar com uma falha nos seus ensinamentos dentro dessa lista de lições que nós temos estudado nesse trimestre, abril, maio e junho de 2020, ok? Muito bem, nós vamos falar então sobre a conduta do crente em relação à família. Temos aqui conosco a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, trazendo um textuário que está registrado no capítulo 5, versículo de número 31 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Um versículo bastante conhecido e bastante sugestivo e instrutivo também para a nossa vida no nosso cotidiano familiar, ok? Verdade prática, o autor coloca da seguinte forma: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então nós temos alguns conceitos que nós estamos trazendo aqui, baseado na leitura que foi registrada aqui na nossa revista. Porém, nós sabemos que em nossos dias nós estamos enfrentando muitas dificuldades em mantermos essa tradição muito bonita e muito proveitosa da palavra de Deus, que nos orienta a como nos comportar dentro da nossa família. Muito bem, a leitura bíblica em classe, para que nós meditemos na palavra de Deus, ela se encontra também no capítulo 5 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, e ela está do versículo 21 até o 33, e depois também, já no capítulo 6 da mesma carta, os versículos 1 a 4, sendo que nos versículos 21 até o 33 do capítulo 5, nós estaremos observando que o apóstolo Paulo se dedica, ele dirige as suas palavras especificamente ao casal, homem, marido, mulher, esposa, né? E do capítulo 6, verso 1 ao 4, nós já vemos a instrução do apóstolo Paulo aos Efésios concernente aos filhos, né? O casal, pai, mãe e filhos. Muito bem, é um assunto bastante interessante. É claro que o tempo não nos permite fazer uma explanação muito minuciosa de todo o contexto dessa lição, porque até é uma lição bastante debatida já, né, entre todos os meios evangélicos e até não evangélicos, porque nós temos certeza que a grande maioria dos seres humanos preza por uma família decente, né? E a família decente, ela encontra respaldo bíblico, ensinamentos preciosos que fazem com que nós tenhamos uma vida bastante próspera aqui nessa nossa jornada na Terra. Muito bem, nós temos 3 tópicos principais em nossa lição. O primeiro tópico está nos chamando, está nos convocando a refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Então nós vamos dividir a família em marido, esposa e filhos, completando assim todo esse complexo familiar, né? Então o primeiro tópico seria a conduta bíblica prescrita aos maridos. O segundo tópico visa demonstrar-nos
como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, a função da mulher dentro do casamento. E o tópico de número 3 e o último, nós estaremos trabalhando com os filhos, deveres e a conduta dos pais em relação aos filhos, né? Não somente os deveres dos pais e a conduta dos pais, mas também os deveres dos filhos em relação aos pais. Tudo isso baseado nos ensinos bíblicos, que é uma maneira muito correta de nós mantermos a nossa fidelidade dentro da palavra de Deus. Muito bem. Logo na introdução da nossa lição, o nosso autor coloca que a família é a principal instituição planejada por Deus. Eu ainda acrescentaria, ela é a primeira instituição realizada por Deus. É a primeira instituição que Deus fez questão de colocar para o homem. E sendo a primeira e a principal, é claro que ela é conhecida como a célula máter da sociedade, né? A célula mestre da sociedade, a célula principal da sociedade. Sendo que, quando nós trabalhamos com a célula máxima da sociedade, principal da sociedade, é claro que toda uma sociedade ela reflete de uma maneira ou de outra aquilo que se estabelece dentro do ambiente familiar. Muito bem. Então, essa primeira entrada nossa nesse assunto, nós vamos dizer para vocês que o matrimônio, ele é bíblico, o matrimônio bíblico, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. É claro que nós temos uma variância muito grande em termos de muitos pensadores trabalharem a respeito dessa conduta de ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel, porém, esta é a maneira com que o Criador pretendia que os homens seguissem. E os homens, então, buscaram algumas invenções que não lhe trouxeram muita felicidade e, com isso, acabou chegando na situação que nós estamos em nossa sociedade atual, que, embora ainda a grande maioria preze por esses valores familiares, existem grupos, existem minorias que procuram trabalhar para que essa união, para que essa família planejada, projetada, arquitetada por Deus, seja diferente, usando o seu bel prazer, né? Querendo achar que tudo pode, tudo deve, tudo é assim mesmo e não tem problema, mas não é dessa forma que nós aprendemos na Bíblia. Muito bem, o primeiro item, o primeiro tópico da nossa lição, então, trata da conduta do marido como crente, como servo de Deus. No capítulo 5, né, no versículo 21 em diante, nós vemos que Paulo coloca o matrimônio numa posição muito destacada. E não é simplesmente porque ele queria colocar, é porque as próprias escrituras antigas, o próprio Velho Testamento, desde lá do Gênesis, quando Deus então instituiu o casamento, ele já coloca o casamento numa posição elevada. Tanto que Deus ordena, deixará o homem seu pai e sua mãe, ou seja, ele vai se desvencilhar de uma família, embora se desvencilhar não é separar, tornar inimigo, nunca mais visitar, nunca mais simplesmente esquecer. Não, não é dessa forma. Ele continua ligado àquela família, porém, todas as atenções desse homem a partir do casamento deverá ser voltada à sua esposa, né? Então, o marido, ele é o líder. O primeiro subtópico do tópico 1, ele diz que o papel do marido como líder da família. Ele tenta descrever o papel desse homem como sendo o líder da família. Muito bem. Existem muitas controvérsias, inclusive os movimentos feministas, né? Principalmente o neomarxismo, que faz com que exista uma diferença de pensamento em relação a isso, porque os marxistas, na realidade, são os adeptos dos ensinamentos políticos de Karl Marx, né? Karl Marx e Engels. Mais tarde acrescentaram-se os pensamentos também de Lenin, daí surgiu a expressão marxista-leninista, né? Isso é a junção de dois pensamentos
pensamentos sociais, também políticos. E esse neomarxismo, ele nasceu mais ou menos no início do século XX, lá pela década de 10, 20 mais ou menos, e esse movimento então trouxe uma espécie de uma revolução. Eles queriam revolucionar o conceito social, o conceito de sociedade, esquecendo completamente todos os ensinos bíblicos, e a partir daí então criou-se algumas variáveis de pensamentos que fez com que confundisse a cabeça de muitas pessoas, e hoje muitas pessoas são adeptos desse sistema e querem então tentar destruir aquilo que Deus colocou para nós como sendo a família ideal, a família arquitetada por Ele. E o papel do homem como líder é um desses itens que traz esta vertente à tona. Por quê? Porque o feminismo marxista, neomarxista, né, ele acha que o marido como líder da família menospreza a posição da mulher, ou seja, coloca a posição da mulher numa posição inferior, coloca a mulher numa posição de submissão total. E não é dessa forma que nós aprendemos na Bíblia. Então, trazendo uma forma bastante pragmática para que a gente possa entender melhor por que o marido é o líder dessa família, não é? Muitos pensam, por que não a mulher? Não é? São dois, por que não a mulher tem que ser o homem? Bom, primeiro, como em toda a sociedade, existe a necessidade de um cabeça para que tome decisões. Essa é a grande tacada do homem ser o líder do lar. Por quê? Se existe uma união, se existe uma sociedade, é porque o casamento é permanente. E é claro que na medida que o marido e a esposa estão de acordo sobre qualquer assunto, não há necessidade de um líder. Essa necessidade simplesmente desaparece, né? Mas acontece que existem no casamento, de uma forma geral, momentos em que não há acordo entre os membros desse casamento, ou seja, o marido e a mulher, né? E é claro que então você poderia falar, o que deve fazer então quando existir algum desacordo, alguma forma de pensar diferente entre os dois? Qual é a melhor forma? Você poderá olhar para mim e responder, olha pastor, a melhor forma de resolver esses problemas é conversar sobre o assunto. É ter uma linha direta, um diálogo, e saber dialogar com educação, com tranquilidade, com calma e chegar num acordo. Mas vamos partir do princípio que essa conversa já ocorreu, né? A DR já foi feita e mesmo assim ainda permanece algo que precisa ser entendido em comum acordo. Aí então fica um pouquinho mais difícil, né? O que fazer então? O casal não tem como decidir por votação. Porque numa sociedade de dois não existe maioria, não é verdade? Nós poderíamos usar então o princípio da democracia e achar a maioria vence, mas em duas pessoas, né? Não existe maioria absoluta entre duas pessoas. Então um tem que ser o cabeça para tomar a decisão, para então colocar nos trilhos novamente a relação. E isso acontece de uma certa forma interessante. Por que então tem que ser o homem, não é? Em primeiro lugar, numa maneira geral em nossa sociedade, não existe uma vontade assim predominante e generalizada na sociedade que essa vontade, essa decisão caiba à mulher, né? Essa atribuição caiba à mulher. Então, já começa por aí, né? Existe alguma mulher, por acaso, não estou dizendo agora, me referindo às feministas, como eu falei agora há pouco, né? Mas a mulher que ela está numa sociedade, vive numa sociedade e num ambiente normal, vamos dizer assim, não existe muita vontade também das próprias mulheres serem a cabeça. Elas mesmas não querem essa incumbência de liderar o lar e tomar todas as decisões. Existe até algumas variáveis por causa disso, né? Por exemplo, a função da mulher no lar, ela é uma curadora do lar, ou seja, ela é uma cuidadora do lar. E ela, por ser cuidadora do lar, e seu instinto materno, muitas vezes, predomina de uma tal forma sobre os seus filhos, que muitas vezes, muitas injustiças
injustiças com outras pessoas de fora podem ocorrer em função do exagero de protecionismo que ela exerce sobre os filhos. Isso é natural da mulher. Mas isso, sendo natural da mulher e a mulher agindo dessa forma, não significa que vai haver uma justiça entre esse relacionamento do casal, da mulher, com outras pessoas que não fazem parte da família, vizinhos, por exemplo, né? Uma briga de uma criança, daquele filho de uma mulher e do filho de outra mulher de outra casa vai acabar dando uma encrenca tremenda. Então, nesse momento, o instinto curador da mulher se eleva a tal forma que não chega a acordo. Então, é necessário uma mediação. E o homem, ele tem uma função de garantir que essa predisposição da mulher não domine, porque senão vai ficar difícil de levar adiante o casamento e até o relacionamento que nós temos com todos os nossos próximos, né? Nós temos nosso relacionamento, nós somos seres que nos relacionamos, não só a nossa família, nós não fechamos só a nossa família. Nós temos relacionamento com nossos colegas de trabalho, nós temos relacionamento na escola, nós temos relacionamento com vizinhos, nós temos relacionamento quando nós estamos caminhando pela rua sem querer, nos deparamos com pessoas que nem conhecemos às vezes, e às vezes nasce um pequeno relacionamento, por exemplo, num transporte coletivo, às vezes você senta ao lado de uma pessoa que você nem conhece e acaba conversando. Então existe essa variável, essa variância muito grande de relacionamento. Então, há de ter um cabeça para que a mulher, então, não seja a responsável por adotar as medidas necessárias para resolver conflitos entre os casais. É simplesmente dessa maneira. Só que esse papel do marido como líder, ele esbarra em uma outra coisa. Por quê? Porque o item 2, o subtópico 2 do item 1, diz que o amor é o elemento primordial. É interessante agora nós falarmos um pouquinho sobre esse amor, não é? Então, veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele escreve no versículo, no capítulo 5, versículo 25 a partir dele, ele diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui ele está fazendo, nos versículos anteriores, uma comparação. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então ele compara essa união do casal com a união de Cristo e a igreja. E a união de Cristo e a igreja, a base fundamental dessa união é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Jesus Cristo nos amou tanto que a si mesmo se ofereceu por nós, né? Está lá em Romanos capítulo 5, verso 8 da nossa Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos que o amor deve ser o elemento primordial, é muito interessante notar que o apóstolo Paulo, quando ele coloca o amor aqui para fazer essa ligação entre o casal, ele coloca com uma palavra grega muito forte. Essa palavra que ele usa aqui, ele usa na realidade uma palavra que é a palavra ágape, ou seja, agapós, é uma variável de ágape, né? Ágape, vamos fazer uma pequena pausa aqui e vamos então entender uma coisa que na Bíblia nós entendemos, nós temos muito colocado aqui o amor. O que é o amor? O amor aqui na Bíblia Sagrada, ele tem várias nuances, né? Ágape, agapós, agapém, e assim, são várias modificações da palavra, porque cada um se refere a uma coisa. Nós temos, por exemplo, o amor ágape, né? Ágape. Esse amor ágape é o amor essencial, é a essência do amor, ou seja, é aquele amor que nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor que vem de Deus. Mas nós temos também dentro das variáveis na Bíblia para a palavra amor, nós temos a palavra eros. É uma outra variável do ágape. Esse eros, ele é mais referindo-se a paixões humanas, mais a prazer, podemos até dizer sexual. E esse eros, quando ele é colocado, ele é um dos amores que mais se aproxima do ágape, porque ele é um amor muito forte. Para que nós possamos entender um pouquinho, né? Nós podemos, por exemplo,
dizer que essa paixão amorosa, esse eros, ele foi o primeiro item que nos moveu a jurar uma fidelidade a alguém, não é? Normalmente o amor, o casal, ele se inicia quando se desperta nele o eros. Não que ele pratique o eros antes do casamento, mas aquele desejo, aquela paixão amorosa é como se fosse uma fagulha que pôs o amor em funcionamento. Né? Isso então faz com que esse amor eros seja bastante forte. E quando depois do eros, se você ficar num casamento baseado simplesmente no amor eros, no amor de paixão amorosa, no amor de prazer, esse relacionamento tende a esfriar. Então existe agora um ajuntamento, existe uma distribuição desse amor, ou seja, nós passamos então a exercer um outro tipo de amor. Esse amor, ele é colocado, em outras palavras na Bíblia, em outras variantes na Bíblia, como sendo storge. Esse storge, na realidade, é um amor familiar. Esse amor familiar é aquele que faz com que você tenha afeição pela sua família, pelos filhos especialmente, pela esposa, pelo esposo. E quando há a conjunção do eros com o storge, então começa a haver um equilíbrio no casamento. Ele não fica um casamento baseado só em emoções e paixões, mas fica também um casamento baseado em amor familiar, aquele amor que você cuida do seu ente querido, né? Existe uma outra variável do amor, são 4 variáveis, né? Amor ágape, amor eros, amor estorge e amor filéu. O filéu, ou filia, né? Como algumas versões trazem, esse amor, ele está mais ligado a uma afeição pelo próximo. Aí não importa se é da família ou não. Pode ser um amigo, pode ser um vizinho, uma pessoa que você queira bem, que não faz parte da sua família, você quer ter um amor tremendo por ele, né? Esse amor é o amor filéu ou filia, né? Então, desses 4 amores é que faz com que o casamento passe, então, a ser bastante robusto e firmado numa verdade. Muito bem, o terceiro subtópico do primeiro tópico da lição, ele fala do cuidado do marido com a esposa. Então nós já vimos que se o relacionamento, Paulo comparou de Cristo com a igreja, qual que é o cuidado de Cristo com a igreja? É total. Então o cuidado do marido, da esposa, também tem que ser total. O homem ama a mulher como ele ama a si mesmo, está no versículo 28 do capítulo 5 de Efésios. Então, quando o homem trata a esposa como Cristo trata a igreja, ele está, então, demonstrando que, embora ele exerça a autoridade máxima dentro do casamento, tudo é equilibrado e colocado no mesmo nível através do amor que nós já acabamos de meditar sobre ele. Muito bem, nós vamos entrar, então, no tópico 2 da nossa lição, que é a conduta da esposa crente, né? Da esposa serva de Deus. Muito bem. Existe esse conceito de submissão que é colocado aqui dentro da Bíblia Sagrada, e essa palavra não cai muito bem, às vezes, para as pessoas, né? As pessoas não se entendem muito bem, a mulher não deve ser submissa, isso aí é ser escravo, não é dessa forma. É bem verdade que nós vamos ver no segundo subtópico que a condição da mulher na época antiga era muito diferente da época de hoje, mas mesmo assim os valores morais são os mesmos que interessam para nós. Então o conceito de submissão cristã, nós vamos colocar que as esposas devem ser submissas ao seu marido, ou seja, quando a decisão for necessária ser tomada e o marido tomar, a mulher deve respeitar. E essa submissão não é uma submissão irracional, não é aquela submissão de escravidão. Não significa que a mulher se torne escrava do seu marido. Mas assim como a igreja ama a Jesus Cristo, está submissa às ordens de Cristo, mas ela não é sujeita a Cristo de uma forma impositiva. Ela não é ligada a Cristo de uma forma obrigatória, de uma forma autoritária, impositiva. Não. Ela tem esse relacionamento e ela se submete a esse relacionamento, porque assim como Cristo ama a igreja ama Jesus Cristo.
e se submete às ordens dele. Então a mulher, quando fala em submissão, não é uma sujeição irracional, muito menos o domínio de alguém sobre ela, mas é uma submissão voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso não há nada de depreciativo para a mulher permanecer nessa situação. A condição da mulher cristã, ela na cultura judaica, né, a mulher sempre ocupou uma posição secundária. Se nós olharmos em toda a história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que as mulheres eram sempre colocadas numa posição secundária. Na cultura grega ainda era um pouquinho pior. Elas eram tratadas como seres inferiores e as esposas normalmente eram escravizadas. Olha como é interessante notar essa submissão que Paulo coloca aos Efésios, porque quando ele escreve aos Efésios, ele também está atingindo os gregos, porque os gregos tinham essa colocação da mulher como inferior e como escrava, né? A esposa seria escrava. Mas o Evangelho de Cristo mudou completamente essa questão. E Paulo fazia questão de colocar, os ensinos de Cristo são esses. Se nós olharmos, por exemplo, alguns exemplos, né, de mulher que foi tratada por Cristo, nós podemos olhar um exemplo muito clássico, a mulher na beira do tanque, quando ela estava para tirar água, né? E Cristo então pede água para aquela mulher samaritana, e a mulher então, mas como é que o senhor vem pedir a mim que sou mulher samaritana? O judeu não fala, e ainda mais sendo mulher, né? E Cristo então fala para ela que chegou o tempo em que Deus haveria de buscar os verdadeiros adoradores. Quando ele diz dessa forma, ele nivela homem e mulher na adoração. A adoração do homem não é melhor do que a adoração da mulher, muito menos a adoração da mulher é melhor do que a adoração do homem, ok? Do terceiro subtópico, do tópico 2, fala sobre a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. É aquele amor que nós acabamos de falar que é um amor desinteressado. É aquele amor que não é imposto, não é depreciativo para a mulher se posicionar dessa forma. O homem, então, ele se porta amando a mulher, né? Ele acaba adquirindo para si essa reverência. A própria mulher, a própria conduta do marido em amar a mulher se sente compelida, não por imposição, mas por amor, a ser submissa ao marido. Nós vamos passar rapidamente para o tópico de número 3, por causa do nosso tempo, né? E agora nós vamos falar, para completar a família, a conduta do filho do crente, a conduta dos filhos, dentro desse ensinamento do apóstolo São Paulo. Primeiro subtópico fala da responsabilidade dos pais. Quando a Bíblia fala que, no capítulo 6 da carta aos Efésios, do verso 4, a parte B do versículo, que os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, ele está querendo dizer o seguinte, essa palavra admoestação, no grego, noutesia, ela quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, o pai ele deve instruir os filhos naquilo que ele já aprendeu na sua conduta, na sua vida, durante as suas experiências nessa vida, e pega um infante, então, a sua criança, e faz com que eles passem a aprender com seus pais a ser instruídos nessa diferenciação entre o bem e o mal. Por exemplo, além dessas orientações, cabe aos pais também estabelecer os parâmetros de conduta, né? É claro que nós vivemos em uma sociedade e nem sempre as nossas vontades podem ser afloradas. Nós nem sempre podemos fazer valer a nossa vontade. Nós também estamos sujeitos a algumas regras sociais, de ética, né, de comportamento, enfim, de educação, e temos então que passar esses valores aos nossos filhos. Segundo subtópico do terceiro tópico diz o seguinte, o terceiro item diz o seguinte, a conduta requerida dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais,
Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele acaba pegando um gancho, né, lá do capítulo 12 de Êxodo, quando ali Deus então dá a tábua dos mandamentos para Moisés, e naquele 5º mandamento, Deus fala com Moisés, manda que Moisés ensine ao povo: honra a teu pai e tua mãe. E o apóstolo Paulo então faz eco, né, a esse mandamento, e ele exorta mais uma vez a igreja de Éfeso, aqui seus membros da igreja, que são pais, que saibam então levar os seus ensinamentos aos filhos, e os filhos, por sua vez, possam ser obedientes àquilo que os pais lhe impõem, ou colocam como verdade para eles, né? A imposição, a palavra é um pouco forte. Mas esse mandamento é interessante também, que é o único mandamento dali que é com promessa, não é? Olha só, o primeiro mandamento com promessa, aliás, por que o filho deve obedecer aos vossos pais? Honrar o pai e obedecer aos pais. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Capítulo 6, verso 3 da carta aos Efésios. Vocês, filhos, querem fazer com que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida? Faça com que respeite os seus pais e obedeça aos seus pais. Porque vocês fazendo dessa forma, vocês estarão angariando para si até uma vida longa, né? Olha que maravilha, é uma promessa de Deus, e com certeza Deus irá fazer valer o seu mandamento e a sua promessa. A primeira dimensão, existem 3 dimensões que os filhos têm que observar dentro da sua conduta no lar. A primeira dimensão os pais alcançam os filhos pela instrução. A segunda dimensão é a influência que os pais exercem sobre os filhos. Os filhos observam muito essas coisas, né? E a terceira dimensão é a imagem que os pais criam em seus filhos. O filho é reflexo do pai. É claro que depois de adulto, cada um tem o seu livre-arbítrio e acaba seguindo os seus próprios caminhos, muitas vezes que nem foram aqueles que os pais ensinaram e deram exemplo para ele. Mas isso são exceções, né, que nós não devemos nos preocupar tanto. Se você tem uma conduta constante, se você tem uma conduta santa, se você tem um comportamento aceitável diante dos seus filhos, você pode ter certeza que a probabilidade do seu filho ser uma pessoa de bem é muito grande. Nós estamos chegando na conclusão desta lição e queremos dizer para você o seguinte: no modelo divino, vou ler a conclusão que o nosso autor colocou aqui na revista. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, cabe o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Provérbios 22:6 diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho não se desviará dele, né? Então nós aprendemos dessa forma a palavra de Deus. Então os pais têm o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos cabe o dever de obedecer e honrar os pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus tem planejado. Eu espero que essa breve meditação possa trazer para você um enriquecimento para a sua vida diária, vida espiritual também, e que você possa, então, praticar e exercitar, de uma forma ou de outra, essas recomendações que o apóstolo Paulo traz e trata na sua carta aos Efésios. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente em breve, ali em nosso templo, para continuarmos com as nossas lições juntos, né? Próximos, ao vivo, você podendo inclusive participar conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.